Olá pessoal, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja com todos, paz e bem. Bom, vamos lá, nós estamos com muito conteúdo para hoje. Obrigado a vocês que chegaram aqui no canal, obrigado aos que já estão no canal aqui. Essa é a nossa quinta live, a gente faz lives de 3 em 3 dias, atualizando as últimas informações sobre o Covid-19, sobre a pandemia do coronavírus. E obrigado a você que está entrando pela primeira vez. Aqui no nosso canal tem todas as informações, tá? Você pode me conhecer, pode ouvir, e ao longo do vídeo eu vou explicando tudo detalhadinho para vocês, tá bom? Como a gente está com muitas perguntas e é tudo feito ao vivo, não tem cortes, não tem edição, tá? Sou eu mesmo e são vocês mesmos do outro lado, não tem ninguém filmando, não tem material especial, não tem nada, é a nossa vida real, tá? Bom, mas então, vamos começar então. Vocês podem ir fazendo as perguntas que eu vou tentando responder na medida do possível. Aqui o nosso COVID Visualizer com as últimas atualizações. A gente está na virada do dia 28 de março. Né? Então vamos lá. O Brasil nesse momento tem 3.319 pelo Johns Hopkins University, né? Se lembram que ele sempre atualiza antes, com 92 mortos. Então provavelmente a gente deve ter um número maior aqui. Vamos lá pro World Matters. Ó, nós temos nesse momento no mundo 594.791 casos do Covid-19, né? 594.791 infectados e infelizmente 27.255 pessoas mortas, com 133 mil recuperados. Uma visão por país. Eu já vou entrar nos detalhes aqui para explicar detalhadamente. A nossa previsão das duas últimas lives aconteceu, se tornou realidade. Ó. Essa predição aqui eu fiz para vocês. É só vocês irem lá nos vídeos das nossas lives anteriores que vocês vão constatar, tá? Graças a Deus, ou infelizmente, né? Mas graças a Deus pelo fato de a gente ter acertado a predição. Mas infelizmente nós temos que lamentar, tá? 102.568 casos nos Estados Unidos nesse momento. E um pico de 17.133 casos somente hoje. Eu vou dar uma checada aqui, mas por essa estatística aqui, eu tenho a impressão que a gente já tem o primeiro pico aqui, tá? A gente está fazendo um trabalho aqui de pesquisador na Kaggle. Para alguém, pessoal aí que é da área de pesquisa, lembra. Ela é uma instituição da Universidade de Georgetown com a Casa Branca. Você pode fazer, pode contribuir, não ganha nada por isso, tá? Mas você pode colocar seu artigo lá, pode contribuir com o que está acontecendo no mundo. Eu já vou detalhar todos esses relatórios aqui para vocês. A gente está fazendo algum desses estudos aqui já com os números que a gente tem no Brasil, mas já dá para ter uma ideia do que vem por aí, ok? Começam a chegar as perguntas aqui, eu vou responder daqui a pouco. Deixa o professor continuar aqui no foco do que a gente quer passar para todo mundo, tá bom, pessoal? Vamos lá, vou responder tudo, tá? Direito, engenharia eletrônica, estatística, ciência da computação. Aqui a gente utiliza inteligência artificial nesse trabalho do Kaggle, tá? E vocês vão ter uma ideia melhor como ela pode nos ajudar aqui e pode nos ajudar na parte de predição também. Esses são o total de casos confirmados na Europa nesse momento. A linha Itália, linha roxa aqui, ó, tá disparado aí, como a gente também fez a predição. Nós comentamos detalhadamente sobre a Itália, sobre aquele caso de voo Euganeo, né, do vilarejo lá na última live, que foi aquela cidade com 3,3 mil pessoas, que eles fizeram um ótimo trabalho lá e conseguiram detectar e tirar algumas estatísticas de lá, com poucos casos de morte lá em Euganeo, né? Comparado ao que a gente está vendo nesse momento na Itália, a pandemia cresceu muito lá, infelizmente. Bom, mas vamos organizar, já vou voltar para cá. Quero mostrar isso aqui para vocês. Vamos lá. Estados Unidos nesse momento, nós fizemos essa predição, tá?
pelo fato de a gente ter morado, trabalhado lá também, essa predição já era um pouco mais fácil de ser acertada que as outras, tá? Muita gente não previu isso, tá? Nova York disparou, 46.262 casos. Isso se dá também não só baseado nos relatórios de inteligência artificial, nos trabalhos de pesquisa, nos relatórios estatísticos, em toda a metodologia científica que está sendo utilizada aí, em todo o nosso trabalho que a gente tem com o PMI e o Project Management Institute, utilizando metodologias de Agile Project Management, Learning Artificial Intelligence, tá? E outras metodologias do PMI nessa área estatística de engenharia de dados. Na Califórnia, 4.791 casos, em New Jersey, 8.825. Estão chegando muitas perguntas aqui, eu não vou responder agora, senão vai atrapalhar o raciocínio. Então, já vou responder para vocês. Vão colocando aí que eu vou responder, na medida do possível, todas, tá bom? Vamos lá. Então, Estados Unidos, pico de casos, 104.142. Mais uma predição nossa aí, acertada. Dos que eu tenho conversado aí, eu acho que talvez poucos acertaram isso aqui, tá? O epicentro, então, do mundo passa a ser os Estados Unidos, como eu tinha feito aquela previsão ainda quando ele estava com 20 mil casos. A Itália também disparou, 86.498, 5.909 casos, é muito. E aqui tem outra predição que eu vou fazer para vocês, que já tinha comentado em nossa live anterior, anotem aí, ó. Espanha vai ultrapassar a China, tá? Espanha e Alemanha vão ultrapassar a China em uma semana em número de casos. A China, como a gente já comentou, né, pelo fato de ter acompanhado a pandemia de perto lá e ter morado lá, a gente conhece muito essa área de Wuhan, Xangai, Pequim, Shenzhen, todo o distrito ali de Hubei, ficou mais fácil porque eu expliquei para vocês o que eles fizeram desde o começo na pandemia. Eu expliquei detalhadamente para vocês nas lives anteriores. Para quem está assistindo a nossa primeira live aqui, por favor, veja as anteriores que você vai entender detalhadamente que eu expliquei isso aqui. China conseguiu controlar. Ah, professor, mas 81.394 são muitos casos. Sim, mas se você for analisar, a China tem 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. É muita gente, tá? Então, esse número aqui ele é pouco comparado ao padrão da China. E a China adotou diversas metodologias de controle, tá? Eu estou aqui com a Universidade da China também, que pode nos ajudar. A gente estava olhando os indicadores deles aqui agora. Aqui é Fiocruz também, que está fazendo um bom trabalho no Brasil, há que ser dito, tá? Os brasileiros estão se esforçando muito e há que ser parabenizado o trabalho de muitos pesquisadores, engenheiros, advogados, médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, pessoal que carrega material, pessoal que está ali na ponta, os garis, pessoal da área médica, pessoal de ajuda, de logística. O Brasil está dando um belo exemplo de união nesse momento, tá? Apesar de algumas decisões políticas ainda estarem meio nebulosas, a gente vai já falar sobre isso, tem muita pergunta sobre isso chegando aqui para mim, tá? Eu vou responder, calma aí. A gente vai responder tudo ao mesmo tempo. Ao vivo, então, bom, aqui nos Estados Unidos, no Covid Visualizer, tá? Não está atualizado, obviamente, eles já passaram de 100 mil casos. Vamos dar um refreshzinho aqui, mas aqui já dá para ter uma ideia, ó. São muitos casos, tá? A Johns Hopkins, ela é um pouco mais lenta porque a base de dados dela demora mais que a do World Info, tá? Mas aí você já tem uma ideia, ó, 1.696 mortos. É muita gente morta. É uma pandemia que está realmente mudando a forma como o mundo encara muitas coisas, tá? Eu vou já comentar sobre isso também. E vamos para o nosso Brasil. Coreia do Sul, que eu falei para vocês, um exemplo, assim como Taiwan. Eu sempre elogio aqui, vocês lembram, desde a primeira live, eu morei e trabalhei lá em Taiwan, e a gente sabe como tanto os chineses, como taiwaneses, como Hong Kong, como Coreia do Sul, os caras conseguiram controlar, tá? Isso aqui é muito trabalho de inteligência, trabalho de geolocalização, trabalho de kit de teste. Eles têm muitos kits de testes. À medida que você tem mais kits de testes, isso vai ajudando. A Vale está colocando aí 1 milhão de kits de teste para o Brasil a partir de amanhã. Acabei de receber a notícia aqui, isso é muito bom, tá? Bom, aqui o Brasil,
3.417 casos nesse momento, com 432 novos casos. E há uma ressalva aqui nessa estatística do Brasil, que eu já tinha comentado com vocês na live anterior. Esse número aqui, não se impressionem não, tá? Ele pode estar até 10 vezes maior nesse momento. Ah, professor, por quê? Porque nós estamos tendo muitos casos de subnotificações, falta de kits de testes. Isso aí facilmente vocês conseguem comprovar, tá? Tem paciente que está chegando no Rio, tem paciente no Maranhão, tem paciente no Distrito Federal, aqui perto da gente, tem paciente no Goiás, tem paciente em São Paulo, que estão mandando para casa, não estão fazendo os testes, estão tratando em casa, não estão registrando. Tem muitos casos aí que estão chegando para a gente como subnotificados. Isso aí tem que ser resolvido rapidamente. Porque a principal preocupação é que esses pacientes, como a gente já explicou nas lives anteriores, eles acabam fazendo o quê? Eles acabam gerando uma quantidade de infecções, pelo fato de eles estarem assintomáticos, eles já estão transmitindo o vírus. Aqui da Johns Hopkins, tá? Também eles atualizam um pouco mais lento, tá aqui, ó. Esse número já vai aumentar, 595.800 casos mundiais. E eu comentei com vocês na última live que a gente chegaria em 1 milhão até sexta-feira da próxima semana. E alguns até falaram que era um número muito alto. Não é, pessoal, infelizmente, nem sempre a gente vai falar para vocês o que a gente gostaria de falar ou o que vocês gostariam de ouvir. A gente tem que falar a verdade. A verdade nesse momento é essa. Infelizmente é isso. A gente não gostaria de estar falando isso. Ninguém gostaria que está transmitindo, que está dando informação científica correta para vocês. Gostaria de estar falando isso. Então não julguem quem está dando informação. Aqui é do Japão, tá? As últimas informações do Japão, Universidade do Japão aqui também. Com os últimos números, o Japão também tem feito um bom controle. Eles são muito organizados, tá? O sistema de saúde deles, comparado ao nosso, está muito mais bem preparado. O sistema de saúde da Europa, ele está muito bem mais preparado do que o nosso. Há que ser dito isso. Então nós temos essas subnotificações e temos umas condições sociais muito diferentes da deles. Nós temos localidade em que sequer estão sendo registrados casos. Tem localidades em que estão colocando como pneumonia, como H1N1, não estão colocando ainda como SARS-CoV-2, né, que é o vírus. O Covid-19 é a doença. O Covid-19 tem lugar que ainda não estão colocando. Isso precisa ser resolvido urgente. Esses kits de testes precisam chegar lá para quem precisa. Tem muita gente sendo contaminada já. E isso é muito grave. A gente tem que agir para resolver isso. Eu sei que todos estão empenhados, governadores, o presidente, o ministro da Saúde, né, também, todos. Mas tem que ser uma coisa mais coordenada. Não é o momento, tá? Inclusive está chegando pergunta com relação a isso aqui, de política. Olha, a nossa abordagem aqui ela é científica, é uma abordagem técnica, é uma abordagem institucional, educacional. A gente quer alertar e, principalmente, nós queremos salvar vidas. Esse é o intuito principal. Eu quero que você que está aí do outro lado sobreviva a isso. Eu não quero fazer pânico, eu não quero fazer histeria, eu não quero que você compare, que fique perguntando aqui quem é Lula, quem é Bolsonaro, quem é PT, não sei o quê. Esse não é o momento, pessoal, na boa. Esse é o momento, sabe de quê? De todo mundo se unir. Nós temos um inimigo principal. Nós estamos no mesmo barco. Esse inimigo tem que ser combatido. Não é com ideologia, não é com medidas descontextualizadas, não é com conjunturas, não. É com planejamento estratégico, é com engenharia de dados, é com inteligência artificial, é com todo o apoio do pessoal da área médica aí, do pessoal da área de direito internacional, dos colegas da OAB que estão nos assistindo aqui. Esse é um momento de união. Nós estamos no mesmo barco. Não interessa a ninguém nesse momento qualquer tipo de conflito ideológico, político. Isso não vai levar a nada. Nesse momento todos tinham que estar numa mesa reunidos, como os outros países estão. Eu fico triste quando hoje a OMS faz uma reunião
e o nosso ministro da Saúde não participa. E 49 outros ministros estão lá reunidos. Nós temos que acabar com isso, nós temos que encarar a coisa com a realidade que ela precisa. Tem pessoas que estão querendo um isolamento vertical, não horizontal, inclusive colegas defendendo isso aí. Eu vou comentar sobre isso mais tarde, mas eu já posso antecipar para vocês. Isso não dá certo. O isolamento social nesse momento ele já existe, a recessão ela já existe. Se essas pessoas voltarem para a rua nesse momento, nós vamos ter um dano muito maior. Nós vamos ter um prejuízo muito maior para tentar reverter isso. Aqui é o CDC dos Estados Unidos, está com os casos reportando. Vocês estão observando que nós temos diversas fontes simultaneamente, concomitantemente, tá? Nós temos aqui Harvard, nós temos Unicamp, nós temos USP. A ideia é que vocês tenham a melhor informação possível, a informação mais fidedigna, correta, sem pânico, sem alarde, não. Informação correta. Nota da UNB, tá? De agora, onde os pesquisadores da UNB, da UFRJ e da USP, tá? Todos pedem para que as pessoas permaneçam em casa, e eu aqui corroboro com a mesma opinião de todos eles e com os outros colegas também. Eu acho que não é o momento do isolamento horizontal ou vertical, é o momento em que a gente tem que sair da mitigação e ir para a supressão. Já defendo até uma medida até mais enérgica, que seria realmente parar tudo. Por quê? Porque a Itália cometeu esse mesmo erro. Eu até peguei aqui para mostrar para vocês. A Itália também tentou fazer isso. Lá eles tiveram uma campanha, Milão não pode parar. E o prefeito hoje, ele disse que se arrepende disso. Porque a Itália tem quase 100 mil casos nesse momento. E a Itália poderia, naquele momento, ter continuado com o isolamento e ter evitado milhares de mortos. E ter evitado milhares de contaminados agora. Vocês sabem o que está acontecendo na Itália? A Itália hoje teve aproximadamente 1000 mortes. Tem um percentual de idosos que já não está conseguindo ser atendido na Itália, porque muitos jovens estão contaminados. Inicialmente teve aquela informação um pouco errônea, entendida por alguns, que o Covid-19 só iria causar mortes em idosos. Isso já foi superado. A gente está tendo muito caso de adolescentes, de pessoas com 20 anos, com 26 anos, mulheres, homens, não só na Itália, no mundo inteiro que estão morrendo. Já teve casos de bebês que estão morrendo, já teve casos de bebês contaminados, de adolescentes contaminados, está aumentando muito. E lá na Itália aconteceu agora o quê? Está chegando muitos jovens nas UTIs e os médicos estão tendo que tirar os idosos para colocar os jovens porque não tem respirador mecânico para todo mundo, respirador de oxigênio. E o que que acontece? Os idosos têm que sair da UTI e eles acabam morrendo. Então, olha o que que eles arrumaram. Além de não terem resolvido a questão do isolamento, eles ainda estão matando os idosos. Por quê? Erraram na decisão estratégica. Naquele momento, não era para terem saído do isolamento. Era para ter esse isolamento permanecido um pouco mais. Até porque tem 2 estudos aí que provam que não adianta você ter a saída do isolamento agora, o que eles chamam de isolamento vertical, somente os idosos ficarem no isolamento, porque a recessão já começou e ela não resolve com isso. Tem 2 estudos aí, na Universidade da Alemanha e tem um da Universidade Americana, vou já mostrar para vocês. Eles comprovam isso estatisticamente. Não adianta, como a gente já tem o sentimento de recessão nesse momento, é preferível você aguardar e isso passar e depois a economia ser ressuscitada aí. Esse período agora, o governo já está agindo, já tem programas de estímulo aí, bolsas, né? A Câmara já aprovou, com os governadores pressionando também, já vai ter uma verba aí para quem está sem grana. E, infelizmente, pessoal, ninguém gostaria de estar passando por isso. Eu tenho certeza que vocês nesse momento estão pensando, professor, mas eu preciso sustentar minha família. Eu também, eu tenho 7 filhos. Agora vai dar 1h30 da manhã, eu estou aqui.
tentando passar uma informação de utilidade pública para vocês, sem ganhar nada, mas tentando salvar a vida de vocês. E vou ficar fazendo isso, tá? Por quê? Porque a minha intenção é salvar vidas, é mostrar para vocês a informação científica, técnica correta. Não é alarmar, é responder as dúvidas de vocês. Aquelas que eu puder responder, eu vou estar respondendo. A intenção realmente é educar, é passar a informação para que a gente possa debater. Aqui eu estou ensinando e estou aprendendo, como eu fiz a minha vida inteira. Né? Então, quem me conhece aqui sabe por onde eu passei. Tá aí no LinkedIn, tá? Toda a minha história de vida, mas todos vocês sabem. Eu passei por IBM, eu passei por Vale, ainda era Vale do Rio Doce naquela época. Eu passei pela HP, antiga Compaq. Eu fui diretor de engenharia da Intel. Eu fui diretor da Landesk na área de software. Depois eu fui para a Premier. Fui CEO da Premier. E sou diretor da área de governo da BYD hoje. Mas estou aqui ensinando, sou professor na área. Estou ensinando, estou tentando passar para vocês isso. Não adianta esses 30 anos de experiência e maturidade. Eu atravessei os 5 continentes, falo isso para vocês. Todos esses lugares que eu estou falando para vocês, eu tive lá. Pessoalmente, trabalhei, conheço, como conheço o Brasil em cada ponto hoje. E estou aqui para repassar isso para vocês, para dar esse testemunho para vocês. O momento agora não é de sair, não é de sair do isolamento. Ah, professor, como eu vou ficar se eu preciso trabalhar? Quer que eu te diga a verdade? Se você saísse hoje, não ia mudar muita coisa, porque o mercado ia continuar recessivo. Tem estudos que mostram isso. Mesmo você saindo, na cabeça dos consumidores, nesse momento, ainda não é o momento de você sair. Ainda não é o momento de todos estarem saindo. Então, não ia resolver muito. Você ia, sabe o quê? Se contaminar. Você ia contaminar outras pessoas. E como eu expliquei nas lives anteriores, muitos ainda não entenderam que o principal prejuízo do período de incubação é que você fica de 2 a 14 dias infectado de forma assintomática e está transmitindo o vírus para outras pessoas. Então você não vai ajudar, você não vai colaborar, você só vai prejudicar. Nesse momento, nós temos que fazer isso aqui que a Itália não fez. Olha, isso aqui é a faixa de hospitalização. A linha preta deles mostra os picos. Tá? Então, o que que acontece? Nesse momento, nós temos que trabalhar para quê? Para evitar esse achatamento da curva. Aqui é a curva de pacientes mortos. Por região da Itália. Você observa que essa faixa aqui é a Lombardia. A Lombardia é a região mais atingida. Então, foi onde você teve o pico do número de mortes. Todos esses gráficos de engenharia, de inteligência artificial que estou mostrando para vocês aqui, são referentes aos casos mais estudados nesse momento. A gente está produzindo isso aqui para o Brasil agora. Tá? Como a gente depende de muitos dados e é muito dinâmico, na próxima live eu tento apresentar para vocês já tudo. Aqui o número de pacientes mortos, tá? Por centro, por região sul, por região norte. Então você tem um controle de inteligência de todos esses gráficos efetivamente atualizados. É mais fácil de você analisar. Qual é o problema que a gente tem hoje? O problema que nós temos hoje é que está faltando mais inteligência artificial no que a gente faz. Está faltando mais controle estatístico. Está faltando mais metodologia científica. Está faltando mais pesquisadores, cientistas, especialistas. Nós temos que ouvir mais quem trabalha com isso. E o que está acontecendo? Está tendo muito político sendo ouvido e que não conhece nada disso aqui que a gente está mostrando para vocês. E acaba que, ao invés de ajudar, ele vai atrapalhar. Porque essas informações são base para as autoridades decidirem. Se você decide sem isso aqui, sem essa quantidade de informações, você está decidindo errado. Você está tomando decisões, ações, está fazendo planejamento com dados que não são corretos. Então isso precisa acabar. Isso aqui é a plataforma de Harvard, tá? A gente também está todo tempo lá atualizando. Essa Stanford também. Então você vê o mundo inteiro está correndo atrás. Aqui na USP, tá? Esse é o projeto da Poli, da USP, permite construir ventiladores pulmonares 15 vezes mais baratos. Legal, muito legal. O Brasil também está correndo, os pesquisadores estão correndo
dentro das suas possibilidades, né? A gente sabe que o governo não tem ajudado muito, ou quase não tem ajudado, esses pesquisadores que estão dia, noite, né, se esforçando. E no momento desse, agora tão importante, aqui a Organização Mundial da Saúde, com os últimos dashboards aqui, tá? Bom, eu vou começar a responder as perguntas de vocês enquanto a gente vai mostrando. Tá chegando essa pergunta todo o tempo, o pessoal chega aqui. Professor, explica como o coronavírus se originou. Explica como o coronavírus se originou. Já falei nas lives anteriores, mas eu consegui um vídeo aqui com o pessoal do K-News de Portugal. E é muito bacana, eu vou mostrar para vocês aqui. O português deles, às vezes não dá para entender direito, mas esforcem-se um pouquinho que vai dar para entender. Vou jogar aqui para vocês entenderem. Então vamos entender. Eu já expliquei isso aqui para vocês detalhadamente. Foi na passagem de 2019 que as autoridades de saúde na China admitiram que havia um problema. Um número crescente de pessoas estava a apresentar sintomas semelhantes, sobretudo tosse seca e febre antes de contrair a pneumonia. E várias dessas pessoas começaram a morrer. Os médicos chamaram esta doença de Covid-19, né? Coronavírus disease 2019, indicando que era um vírus que estava a causar essa doença. Quando eles tentaram procurar a sua origem, encontraram uma fonte provável. Este mercado de comida era um mercado em Wuhan. Aí é Wuhan. 41 doentes infectados, 27 tinham estado neste mercado. Não eram provas conclusivas. Mas as autoridades chinesas fecharam o mercado imediatamente. Já tinham visto isto acontecer num lugar semelhante. Em 2002, um coronavírus apareceu no mercado muito semelhante no sul da China. Este vírus acabou por chegar a 29 países e por causar a morte de 800 pessoas. Agora, 18 anos depois, este novo coronavírus está em pelo menos 184 países e já causou a morte de mais de 10 mil pessoas. Na verdade, mais de 20 mil. Estes mercados têm a ver com os surtos de coronavírus. E por que isto acontece na China? Por que isso aconteceu na Muitos China? dos vírus que nos causam doenças têm origem animais. Outros animais. Alguns dos vírus da gripe vêm de aves ou de porcos. O HIV vem dos chimpanzés. O ébola vem, provavelmente, de morcegos. No caso do Covid-19, parece ter se originado do contato de um morcego com um pangolim, antes de ter infectado um humano. Os vírus são especialistas a passar de umas espécies para as outras, mas é relativamente raro uma cadeia de transmissão em que atravesse 3 espécies em simultâneo e que uma dessas espécies seja um ser humano. É raro porque todos estes hospedeiros teriam estado no mesmo local, num intervalo de tempo relativamente curto. E é aí que entra o mercado de Wuhan. É um mercado vivo. Nestes mercados, os animais estão vivos e são mortos e vendidos aos clientes na hora. Estão empilhadas umas em cima das outras. E os animais que estão embaixo são ensopados com os fluidos que escorrem dos animais que estão em cima. Fezes, urina, sangue, é meio feio mesmo lá, isso é verdade. Exatamente assim que um vírus salta de um animal para outro. Se esse outro animal entra em contacto ou é consumido por um ser humano, o vírus pode então, potencialmente, infectar esse ser humano. E se esse vírus passa então para outro humano, está iniciado um surto viral. Em todo o mundo há mercados vivos, mas os localizados na China são particularmente famosos. Isso deve-se à grande variedade de animais oferecida, incluindo muitas espécies de animais selvagens. Há aqui animais de todo o mundo e cada um pode transportar os vírus característicos da sua espécie para o mercado. A razão pela qual esses animais estão todos no mesmo mercado é devido a uma decisão tomada pelo governo chinês há várias décadas. Nos anos 70, a China estava a colapsar. A fome tinha morto mais de 36 milhões de pessoas. E o regime comunista controlava a produção de comida, estava a perder a capacidade de alimentar a população de mais de 900 milhões de chineses. Em 1978, à beira do colapso, o regime abdicou deste controle e legalizou a privatização da agricultura. Enquanto as grandes empresas começaram a dominar a produção agrícola de espécies de consumo populares, como o porco ou o frango, alguns agricultores de pequena dimensão começaram a capturar e fazer criação de espécies de animais selvagens como forma de sustento. No início eram pequenas iniciativas, como produção de carne de tartaruga, cobra, e foi assim que a criação de animais selvagens começou na China. E como começou de fato, é uma forma de sustento para a população. O governo chinês apoiou e encorajou essa atividade. E depois, em 1988, o governo chinês tomou uma decisão que alterou completamente a realidade do comércio de animais selvagens na China. Essa foi essa lei aí.
a Lei de Proteção de Animais Selvagens, que declarou os animais selvagens como sendo recursos naturais de propriedade do Estado e regulamentou as atividades que estavam a utilizar esses mesmos recursos. A mesma lei encorajou a domesticação e criação de espécies de animais selvagens e assim nasceu uma indústria. As pequenas produções locais tornaram-se grandes empreendimentos industriais. Quanto maiores são os números de animais concentrados no mesmo local, maiores são as probabilidades de surgimento e disseminação de doenças, como vírus, infecções bacterianas, né? Também aumentou a diversidade de espécies que estava a ser criada pelos agricultores, o que significou o aumento das espécies de vírus. Todos esses animais começaram a ir parar aos mercados vivos, para venda e consumo pelas populações. Essa indústria, agora legal de comércio de animais selvagens, começou a ter uma expressão dominante na China e começou a servir de encobrimento para uma indústria esta ilegal, que era a indústria de comércio de espécies ameaçadas de extinção. Espécies como tigres, rinocerontes, pangolins. Pelo início dos anos 2000, esses mercados estavam cheios de animais selvagens. E aconteceu o inevitável. Em 2003, a origem do surto de SARS, coronavírus relacionado com a síndrome respiratória aguda grave, foi localizada no mercado vivo no sul da China. Na altura, cientistas encontraram vestígios do vírus em civetas, que eram comercializadas nos mercados. As autoridades fecharam os mercados e proibiram imediatamente a criação de animais selvagens. Mas apenas uns meses depois do surto, as autoridades chinesas declararam que era afinal legal a criação de 54 espécies de animais selvagens, incluindo as próprias civetas. Em 2004, a indústria de animais selvagens na China estava estimada em apenas 100 mil milhões de yuan, cerca de 13 mil reais, mas ainda tinha um lobby surpreendentemente influente no governo chinês. E devido a esta influência que o governo chinês tem deixado que o comércio de animais selvagens cresça ao longo dos anos. Em 2016, por exemplo, o governo legalizou a criação até de espécies ameaçadas, como tigres ou pangolins. Em 2018, a indústria de criação de animais selvagens tinha crescido para 140 mil milhões de yuan e começou a ocupar os nichos de comércio de alimentos, com propriedades ligadas ao fitness, performance sexual, estética e, claro, saúde. Nenhuma dessas aplicações é válida cientificamente. Independentemente disso, esses produtos tornaram-se popular numa nova classe rica e poderosa emergente na China. E foi justamente esta nova minoria influente que o governo chinês pretendeu favorecer com as leis do comércio de animais selvagens, pondo em risco a grande maioria da população do país. Pouco depois do surto do Covid-19, o governo chinês fechou milhares de mercados vivos e baniu temporariamente o comércio de animais selvagens. Várias organizações espalhadas pelo mundo estão a apelar para que esta proibição se torne permanente. Em resposta a relatos de que a China esteja a rever a lei da proteção de animais selvagens, que em 1988 encorajava os pequenos agricultores a fazer a criação dessas espécies. Mas a menos que essas ações levem a uma proibição permanente da criação e comércio de espécies de animais selvagens, surtos e epidemias como esta vão certamente continuar a acontecer. Então, foi isso que aconteceu. Eles agiram rapidamente, não tem essa história de preconceito. Isso aqui eu não admito, não quero que vocês jamais contribuam com isso. Ah, professor, mas foi o chinês que inventou. Não, gente, isso é... Como aqui teve a Zika também, como em outros lugares teve outros vírus, como houve a gripe espanhola. Já tem, a gente não tem que estar falando sobre isso, não tem que estar com nenhum tipo de preconceito. Assim como a China hoje ligou para os Estados Unidos, está apoiando os Estados Unidos em ajudar os casos que eles têm. Isso é importante. Nesse momento, a gente não tem que estar brigando, não tem que estar discutindo, não tem que estar politizando, tem que estar unido em resolver o problema. Nós não temos que ser parte do problema, a gente tem que ser parte da solução. A visão correta, estratégica, positivista é essa. É o que a China fez hoje. Ligou para os Estados Unidos, vamos acabar com essa guerra, nós estamos aqui para ajudar, nós vamos ajudar vocês. Os Estados Unidos explodiu a quantidade de casos agora, também por irresponsabilidade deles, levaram achando que era uma gripezinha, ao que aconteceu agora, a bomba que eles têm para resolver. Vão gastar 2 trilhões para poder resolver. Fora a quebra das bolsas, a falência de muitas empresas, né? O comércio afetado mundialmente. Agora tem que se procurar resolver, a bomba já está aí. É a maior crise da história, é a maior crise da história. Ainda não é maior do que a gripe espanhola, mas a gripe espanhola matou de 50 a 100 milhões, matou mais do que a Primeira e a Segunda Guerra, mas se você pegar as análises aqui, dos últimos números, a gente está caminhando para metade dela, tá? Não vai demorar muito a gente chegar à metade dela, não. Se conseguir fazer o isolamento, nós vamos começar a diminuir, mas veja que compare o sistema público de saúde americano, europeu com o nosso.
nós temos muito mais deficiências. Ah, é verdade, nós temos uma quantidade de leitos maior do que a Alemanha, do que proporcionalmente França, Itália, mas veja as nossas dimensões, veja a nossa logística. É fácil você fazer estatística com números de grandes hospitais privados, públicos, né? Vai fazer estatística lá na periferia. Me diz se você vai conseguir. Vai fazer estatística lá onde até hoje não tem atendimento médico. Em favelas, em pessoas menos favorecidas, no interior do Nordeste, no interior do Sudeste, em algumas localidades onde você não consegue que o médico chegue. Vai ter muita dificuldade, pessoal. Esse número aqui é 10 vezes maior. A Itália já disse isso. Meu número é 10 vezes maior, não é só isso aqui não. Na Itália também teve subnotificações. Estados Unidos também, com certeza, deve estar um número até maior que esse aqui. Imaginem aqui que o nosso sistema tem uma série de deficiências comparado com o sistema de saúde europeu. Nossa realidade é muito diferente. E olha como está Nova York, olha como está Washington, olha como está as outras principais metrópoles aí. Então esse não é o momento da gente estar falando em sair do isolamento. Por mais que todos queiram, mas a decisão científica, a decisão técnica nesse momento é que a gente permaneça em casa. Se eu tiver que dar um conselho para vocês permaneçam em casa. Não vamos sair ainda, a não ser o pessoal do serviço público essencial, que esses não fazem parte do grupo de risco. E são heróis que estão trabalhando por todos nós. Mas se você não cumprir a recomendação da OMS, dos governadores, do próprio Ministério da Saúde e de todas as outras autoridades médicas que estão falando, associações, que é para ficar em casa, você só vai atrapalhar o serviço de saúde, porque a gente vai entupir. Eles já estão começando a entrar em colapso. O que vai acontecer? A gente vai ajudar se aumentar os casos agora? Não vai. E eu já mostrei para vocês na live anterior que 2/3 dos pacientes assintomáticos infectam 1/3 dos seus contatos. Então a gente só vai aumentar a quantidade de contaminados. E não vai conseguir resolver. Tá? Bom, eu citei isso. Vou começar a ler as perguntas de vocês e respondendo aqui à medida do possível. Tá bom, pessoal? Mas é isso. Vamos lá, vou começar a responder então. Não dá para citar nome, não dá para formular tudo detalhadamente, porque a gente está realmente com pouco tempo, mas eu vou resumir, tá bom? Professor, tuberculose mata mais. Pessoal, eu sei de tudo isso que vocês estão falando aqui, tá? Tuberculose mata mais, beleza, mata mais. Vocês ainda não entenderam o foco do problema. Então vamos lá, eu já falei isso aqui, provavelmente não assistiu a live anterior, mas beleza, vou entender e vou tentar explicar, tá bom? Tuberculose mata mais que o Covid-19? Mata. Só que o problema é que tuberculose matou de uma maneira constante. O coronavírus, ele cresce e mata. Cresce e está crescendo muito rápido a quantidade de atendimento. Então, ele não tem esse tempo. Nosso problema principal hoje se chama tempo. A gente não tem tempo para atender e não tem rede e infraestrutura para atender todas essas pessoas simultaneamente. E aí você vai fazer aquilo que a gente falou nas lives anteriores. Você vai bater naquele pico lá e o sistema entra em colapso. Porque você não vai ter como atender todas essas pessoas simultaneamente. Lembram que eu dei o exemplo na live anterior? Por que a China controlou? Porque o Wuhan conseguiu tirar alguns casos que tinha, conseguiu controlar aeroporto, conseguiu controlar Shenzhen, Xangai, Pequim. Ou seja, todo o sistema de Hubei, do distrito, da província de Hubei, a China controlou o coronavírus lá. Por isso que os números da China hoje estão bem controlados. Esses números aqui, comparado ao que a gente viu no começo, ao que a gente começou a ver a partir... Para vocês terem uma ideia, a China parou no dia 23 de janeiro. 23 de janeiro, eu avisei para vocês, tinham 259 casos, né? O pico dela foi com 800 casos. Olhem para cá. Olhem para o nosso Brasil aqui. Vamos falar mais do Brasil agora. O pessoal está perguntando aqui sobre o Brasil. Ó, a China parou com 328 casos. Nós temos 432 hoje. A gente já teria que ter parado.
Não é questão se vai ficar em isolamento horizontal ou vertical. Já teria que ter parado tudo. Só fica serviço essencial. Já teria que ter parado voos. Por que ainda estão permitindo voo dos americanos? Já tinha que ter parado há muito tempo. Voo estrangeiro não entra nenhum, ponto final. É o que a gente tem que fazer. Foi o que eles fizeram. Tem que se isolar. Outras perguntas que estão chegando aqui com relação à vacina, cura. Pessoal, eu já falei isso aqui na live anterior. Vamos lá. Vacina, não tem. A gente só deve ter algum tipo de resultado de vacina daqui a um ano. Isso demora. Fora que a logística, vamos supor que daqui a 2 meses a gente consiga ter uma vacina lá na China, nos Estados Unidos, onde estão desenvolvendo. Oxford até recebiam hoje, já está quase pronto, já estão testando lá. Em 6 meses já tem algum resultado. Tem reação adversa, você está mexendo com vidas, tem que fazer amostragem, demora. E isso tem que ver o que vai acontecer depois que o cara começar a receber a vacina, que reação ele vai desenvolver. Outra complicação, nós já temos mutação no Brasil. Então essa vacina que se fizerem lá para um tipo já não serve para cá, porque aqui a gente já tem, vão ter 3, 4 tipos de mutação. Quer dizer, a vacina vai ser feita para uma só, não para as 4. É muito complicado. O que a gente tem que trabalhar? Nesse momento não tem vacina, não tem remédio. Os remédios que estão aí estão sendo examinados, estão utilizando em pacientes que estão em UTI, em estado gravíssimo. Alguns já até desenvolveram outros tipos de sintomas. Isso aí não é assim, tá? O que a gente tem efetivamente hoje nós não temos vacina, nós não temos remédio, nem perspectiva de que isso venha. O que a gente tem que fazer hoje é isolamento, tá? É o que se tem hoje. Foi o que a Itália e os Estados Unidos não fizeram e chegaram agora em 100 mil casos. Eu acho que esse número... Os Estados Unidos ele parece muito com o Brasil em termos de Constituição, em termos de geografia, em termos de estados. Os Estados Unidos tem 50 estados. Vamos pegar aqui. É o que mais parece com o Brasil. O formato dos Estados Unidos, dos estados, parece muito com o estado brasileiro. Comparado com os outros que estão lá, né? A Itália seria do tamanho aí de Santa Catarina, maior um pouquinho, tamanho do Maranhão. Vamos lá. Mas são climas diferentes, então os Estados Unidos seria mais parecido realmente com a realidade brasileira. Nesse momento, pelo fato deles não terem adotado o isolamento total, não terem encarado com medidas de mitigação e supressão muito ágeis, o que acontece? Eles estão com 104 mil. Eu vou dar um refresh aqui, eu aposto que esse número já aumentou. Vamos dar um refresh juntos? Não, aumentou, 104.205. Enquanto a gente começou a transmissão, 4 pessoas foram infectadas. É muito rápido. São Paulo, nós já tendo um caso a cada 2 horas. É muito. Não é pouco, não é muito. Tá? E olha que a gente está trabalhando com subnotificações. Algumas notificações não estão sendo feitas corretamente. Outras estão demorando a chegar. Não tem kit de teste. Não está sendo cadastrado logo. Isso aí tudo atrapalha a estatística da informação correta. A China controlou. Tá aqui, ó, 54 casos. Esses casos aqui, a maioria não é mais transmissão comunitária. A maioria já é casos importados. Eles erraram aqui, tá? A China já deveria ter fechado todos os aeroportos novamente, para não receber casos importados. Que aí esse número aqui vai baixar, como é Taiwan. Agora a Espanha também já aumentou muito, ó. Espanha e Alemanha também dispararam. Se você pegar Taiwan, é um exemplo. Vamos pegar aqui. Taiwan tem nesse momento quantos casos? Vamos pegar aqui. Professor, cadê Taiwan? Tá aqui. 267 casos. Ó. 267 casos em Taiwan. Com 15 casos novos hoje. Tá? 15 casos novos. Se você comparar que Taiwan é um país, inclusive muito bonito, tá? Taiwan, para quem não conhece, ela tem a ilha de Taipei. Eles ficaram independentes da China, né? Teve aquela briga no começo, mas é uma cidade muito bonita, muito limpa, comparada com a China, tá? São muito organizados. Quase você não vê miséria, o que você ainda vê muito no Brasil e na China, ainda tem muita miséria, ainda tem muita desigualdade. Em Taiwan já quase não tem tanta como a China. Também são realidades diferentes, né? Uma cidade mais nova, né? A capital é mais nova. Mas, enfim, Estados Unidos disparou, como a gente fez a predição. E Espanha e França, nesse momento, você vê que tem muitos casos aumentando.
Tá? Agora, qual é o segredo que Taiwan teve, Coreia do Sul teve e a China teve, que o Brasil não está fazendo? Quantidade de testes, controle, geolocalização, controle pelo celular dos pacientes, isolamento, tá? O que a Itália hoje, por exemplo, e os Estados Unidos já estão perdendo, eles já não tem mais como controlar. O cara entra no hospital e já é Covid-19. Não dá mais tempo de você fazer muita coisa. Vai ser como aqui se a gente sair do isolamento. Graças a Deus que parece que não vai sair. A tendência é essa. Eu espero que essa mensagem chegue no seu colega, na sua família aí. Compartilhe com os outros. A intenção principal aqui é que você fique vivo. Que todos nós saímos vivos dessa. Que a gente consiga sobreviver a esse momento tão complicado. Essa é a intenção principal, tá? Não tem nenhuma intenção. Aqui a gente não ganha nada, não é monetizado, tá? Não tem interesse nenhum, vocês me conhecem, em relação a nada disso. O único interesse que a gente tem aqui realmente é de salvar vidas. Se eu salvar a sua vida e salvar da sua família e salvar de muitos brasileiros, eu durmo tranquilo, tá? Eu sou pai, estou no batalho como muitos de vocês. Todos nós temos nossas dificuldades, nossos objetivos, tá? Também já atravessei os 5 continentes, estudo muito já. Quem conhece meu currículo aí sabe disso. Já passei por tudo que você imaginar na vida. Mas o que eu quero é salvar a sua vida. Se eu conseguir salvar a sua vida, eu cumpri com a minha meta. Nesse momento, a minha meta é essa. É salvar a maior quantidade de brasileiros possíveis. Sem pânico, sem informação errada. Cumprindo o mínimo que a gente tem que fazer um com o outro. Rezar pelo outro e procurar salvar. Vamos dar um refresh aqui para a gente olhar, desde que a gente começou, como é que tá? Então, vamos lá. Que é isso? Pelo amor de Deus. Aumentou 3.000 casos, pessoal. Enquanto a gente começava a palestra. 3.000 casos na nossa live aqui, ó. 597.262. Isso aqui está caminhando para metade do que foi a febre amarela. A quantidade de contágio aqui está sendo muito rápida. Então, exige um tipo de tratamento diferenciado, sim. É muito complicado. Nós estamos caminhando realmente por um fim... talvez do avassalador primeiro trimestre do ano de 2020, com projeções aí de que viveremos tempos ainda mais sombrios nos meses seguintes. Essa é a verdade. Porque a gente está falando o quê? De 1/3 da humanidade, aí, né? Mais de 2,5 bilhões de pessoas em isolamento social nesse momento. É muita gente. Claro, tem que ter toda essa orientação, política pública responsável, em conformidade com todos esses parâmetros aí, para que todos sobrevivam a isso. E isso aí é fato. Tá? Ninguém sabe o que vai vir pela frente. Tudo é muito dinâmico, isso é verdade. Né? Muitas perguntas a gente não tem respostas ainda, mas com certeza o que se percebe nesse momento é que a gente vai ter um ineditismo aí na história da humanidade. Todos os países estão enfrentando isso, não é só a gente não. E do mesmo inimigo comum, que está desafiando potências mundiais, está se infiltrando sorrateiramente, né, em cada minúsculo espaço aí, público ou privado, à espera da próxima vítima. E a nossa intenção aqui é que você saiba disso e se proteja. Eu sei que é duro, eu sei que muitos queriam já voltar, ir para a rua, mas não é o momento. Tá? Inclusive, as autoridades que estão incentivando isso precisam ter cuidado, tá? Porque esse tipo de prognóstico já houve no passado. E todos respondem pelo Estatuto de Roma, tá? Que prevê isso como um crime contra a humanidade. Qualquer tipo, inclusive é uma pergunta que tem aqui, tá? Eu já vou respondendo. Qualquer ato elencado no artigo 7º aí do Estatuto de Roma, cometido no quadro de um ataque generalizado, que é o que está acontecendo agora, ou sistemático, contra qualquer população civil, na forma de homicídios, extermínio, perseguição de um grupo ou coletividade, é caracterizado como crime contra a humanidade. Isso está lá, deixando em aberto a possibilidade de responsabilização, tá? Outros tipos de crime contra a humanidade, professor? Bom, ato desumano. Se você tiver um ato desumano de caráter semelhante, que cause intencionalmente, né, como está pregoado, grande sofrimento, é verificado também como dentro do Estatuto de Roma, tá? Grande sofrimento, ou que afetem gravemente a integridade física ou a saúde física ou mental. Também está previsto no artigo 7º lá.
Inclusive tem um exemplo sobre isso aí, que é aquele caso Herzog, na época da ditadura aí. Né? Foi um caso em que a família do Herzog versus Brasil. A Corte Interamericana de Direitos Humanos assentou o entendimento naquela época de que os crimes contra a humanidade são um dos delitos reconhecidos pelo direito internacional, juntamente com os crimes de guerra. O genocídio, a escravidão e o crime de agressão. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o conteúdo, tá, a forma como está sendo passada, a sua natureza, as condições de sua responsabilidade, são estabelecidas pelo direito internacional, independentemente do que se possa estabelecer no direito interno dos Estados. Por quê, professor? Porque a característica fundamental de um delito de direito internacional é que ele ameaça a paz e a segurança da humanidade. Por quê? Porque você está chocando o quê? A consciência da humanidade. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Claro, é uma nova ordem mundial. Todo mundo está enfrentando um novo cenário. E talvez ninguém esteja atentado para isso há 3 anos atrás. Né? Claro, existiram muitos alertas, alguns estudos. Mas se você perguntar aí para qualquer estrategista, talvez ninguém tenha previsto o que o mundo está passando agora. Né? Então, muitos preveram uma pandemia ou outra, um vírus, não sei o que. Não, isso aí tudo bem, mas não a esse nível como a gente está vendo agora. Olha aí, a quantidade total de casos confirmados na África, tá? Por região. Esse gráfico aqui é interessante também, tá? São os casos confirmados a partir do 10º caso de paciente morto, tá? Observem que a curva na China, ó, é diferente da curva na Itália, dos Estados Unidos, na Espanha, da Alemanha, da Holanda, do Reino Unido, da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um exemplo, como Taiwan, né? Conseguiu controlar muito bem, ó. Por quê? Os médicos de Taiwan, cada paciente contaminado, o controle era muito rígido. Eles conseguiram pegar o celular, isolar, tirar da família, conseguiram não deixar a transmissão comunitária chegar onde o Brasil já tem hoje. A gente tem em qualquer lugar, não tem mais nenhum lugar suspeito. Qualquer lugar hoje é suspeito. Qualquer amigo seu que chega aí, ele pode estar incubado. Ele não vai demonstrar os sintomas, ele está assintomático ainda, mas ele já está transmitindo o vírus. Esse é o principal detalhe. E aqui é uma curva boa, é a curva de recuperação, a partir do caso de número 100. 100º caso, você vê que a China conseguiu recuperar mais até agora. A Coreia do Sul também. E olha que os Estados Unidos não está recuperando nada, ó. Tá vendo? Então essa curva aqui é dinâmica. À medida que os casos vão aumentando, vão se conseguindo recuperar mais, ela vai mudando. Outra curva aí, considerando o paciente de número 100, a partir da recuperação, tá? Bom, vamos lá, vou respondendo mais aqui. Professor, fala um pouquinho sobre o Plano Marshall, socorro às micro e pequenas empresas. Bom, isso aqui eu falei na live anterior, vou reiterar para vocês aqui. O governo está trabalhando em relação a isso, já fez alguns pacotes, a Câmara também, tá? Já tem pacote para micro e pequena empresa, já tem pacote para autônomo, o Congresso está votando. Isso aqui vai sair, pessoal, isso aqui tem que sair. Entendam o seguinte, nesse momento nós temos uma situação de direito coletivo. Nós temos o estado de pandemia, estado de calamidade pública nacional, podendo chegar a um estado de sítio. O estado de sítio no direito ele é mais grave ainda do que o estado de pandemia que a gente está vivendo agora. A gente não tem só a mitigação e a supressão, a gente vai ter a supressão, ou seja, todo mundo é obrigado a ficar em casa. É o que a Califórnia está vivendo hoje, os Estados Unidos está fazendo isso hoje. Em São Francisco ninguém sai, é o exército na rua. Você é obrigado a ficar em casa, tem que ficar preso em casa. Tá? E mesmo assim eles estão tendo essa quantidade de casos todos, por quê? Porque só agora começaram a fazer isso. Não atentaram para fazer muito rapidamente, né? Aquela história da febrezinha lá, o Trump achava que ia passar e tal. Não é, pessoal, é um caso muito grave, é pandemia. O mundo não estaria fazendo isso que está fazendo agora. A muralha da China não teria sido fechada. Os Estados Unidos não estariam com todo... É incrível, você pega Hollywood, hoje eu estava olhando, onde moram os grandes atores lá do cinema, Hollywood, todo mundo infectado. Você vai pegando ator por ator lá. Todo mundo infectado, fazendo vídeo de casa, em casa, mostrando que já pegou a Covid. Alguns vão conseguir fazer o tratamento, outros infelizmente, vão falecer.
Ah, professor, qual é a taxa? Já falei isso nas outras lives. A taxa ela é dinâmica, ela varia com a estatística. Como a estatística está aumentando lá, a quantidade de casos subindo, essa taxa está subindo, está hoje na faixa de 3,9%. Mas ela varia. Outra coisa, o pessoal está perguntando aqui, compara a situação da China com o Brasil, da Itália com o Brasil. Pessoal, não tem muita coisa que a gente possa comparar também. São situações diferentes. Clima diferente, estrutura de saúde diferente, topologia diferente, realidade de sistema de saúde diferente. O deles é de primeiro mundo. O nosso a gente já conhece as nossas dificuldades, né? Vacina da gripe. Tá aí o governo tentando vacinar os idosos. Ainda não conseguiu. Estão mandando mais vacina ainda. Imagina. Tem que ser mais rápido essas coisas. A gente tem que ser mais rápido. Evoluímos, porque a gente já tem a vacina da gripe, tudo bem, mas tem que ser mais rápido. Já era para ter a vacina da gripe lá, a logística já era para ter entregue, os idosos já era para estar tudo vacinado, tem idoso que ainda não foi vacinado porque não tem vacina. Imagina quando essas pessoas começaram a chegar com coronavírus, já estão chegando aí no Brasil inteiro. Tem que ser mais rápido. Observe o que eu falei para vocês, a China parou dia 23 de janeiro, com 259 casos. Parou, supressão. Ninguém sai, todo mundo em casa. Conseguiram fechar só o Wuhan, que é o distrito de Hubei. Nós temos quantos focos de infecção comparado com o Wuhan? Nós estamos tendo aqui no Brasil 10 Wuhans. Essa é a verdade. Os Estados Unidos tem 10 Wuhans nesse momento. Califórnia, Nova York, tem Michigan, tem Minnesota, tem Illinois, né? Vamos olhar lá. Nova York, tá cheio, pessoal. Tá aqui, ó. Tá cheio. Estados Unidos tem quantos focos de infecção? Porrão, ó. Tá aí, ó. Tem mais de 10 já. Washington, Michigan, Massachusetts, Califórnia, New Jersey, Flórida, Illinois, Louisiana, Pensilvânia, Geórgia. Não tem mais controle. Perderam o controle. E a China ainda conseguiu controlar. Por isso que ele só tem 54 casos aqui, ó, e a maioria aqui é importado. Isso aqui, esse número de 81 mil, se não tivesse tido isolamento social e a política efetiva de controle, fizeram 16 hospitais, 2 hospitais fizeram em 10 dias. Se não tivesse tido isso aqui, esse número aqui hoje era 350 mil, não era 81 mil, era muito mais. E se a gente não tiver cuidado, fazer o que estão fazendo, alguns já, construindo estádio para colocar pessoas, estão fazendo estádio aqui no Distrito Federal, Mané Garrincha, em São Paulo inaugurou hoje, não me lembro se foi Pacaembu, no Rio também já estão fazendo, e assim vai. E quem não correr, quem encarar que isso aqui é uma gripezinha que vai passar logo, que é isso, pelo amor de Deus, gente. A gente tem que ser muito enérgico. Isso aqui é muito sério, sim. E vai matar muita gente, sim. Tem que correr com isso. Outra coisa, o pessoal está perguntando aqui. Vamos lá. Pergunta na área de direito. Professor, fui difamado, injúria, calúnia. Tá, vamos lá. Vou responder bem resumidamente isso aqui, porque isso aqui é uma aula de direito, tá? Eu teria que passar a pergunta completa aqui. Bom, mas vou lá, vou explicar para vocês rapidamente. A pergunta dele é com relação a injúria, calúnia e difamação. Isso aí são os crimes contra a honra, que a gente chama no direito. O que é a calúnia? É a imputação falsa de um fato criminoso a alguém. Tá? O que é injúria? É uma ofensa, qualquer ofensa à dignidade de alguém. Alguém foi lá e fez uma ofensa contra você. O que é a difamação? É a imputação de um fato ofensivo. Um fato ofensivo à reputação de alguém. Professor, me explica aí. Vamos lá. Tipificação penal de cada um. Vou explicar rapidamente, porque nem todo mundo aqui é do direito, mas vocês vão conseguir entender. A calúnia está no artigo 138. Esses crimes aí a gente chama de crimes contra a honra, tá? Estão previstos lá no Código Penal. Artigo 138 é a calúnia. É caluniar alguém, imputando-lhe falsamente, né, um fato definido como crime. O que é a difamação? É o artigo 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. O que é injúria? Injuriar alguém, artigo 140, ofendendo-lhe a dignitude ou o decoro. Ah, professor, qual a diferença? Vamos lá. Calúnia. Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui. Você, por exemplo, eu tenho uma Beltrana lá, ela fala que a fulana entrou na casa da ciclana e afanou suas joias, furtou suas joias lá.
O fato descrito que ela fez, a gente chama no direito de furto. É um crime, tipificado lá no artigo 155. Né? Furtou sem emprego ou violência de grave ameaça, a diferença do roubo lá. Né? Dessa forma, essa Beltrana fez o quê? Cometeu um crime de calúnia. E a vítima é a fulana. Se a Beltrana tivesse simplesmente chamado a fulana de ladra, o crime seria de injúria e não de calúnia. Tá aí a diferença. Se a história fosse verdadeira, nem seria crime, né? Bom, vamos lá. O que você tem que ter cuidado é difamação. É você imputar um fato a alguém que ofenda a sua reputação. Uma coisa que poucas pessoas sabem, tá? E vocês vão sair sabendo agora. Esse fato, inclusive, ele pode ser verdadeiro ou falso. Você não pode difamar ninguém, tá? Observando que a difamação não é um xingamento. A difamação, ela atinge a sua honra objetiva. Ah, professor, o que é a honra objetiva? Existem dois tipos de honra no direito. A honra objetiva, que é a sua reputação, e a honra subjetiva. Ela faz parte da sua autoestima. É um sentimento que cada qual tem a respeito de seus atributos. Por isso, muitos autores de renome até defendem que algumas empresas, pessoas jurídicas, né, podem ser vítimas do crime de difamação. Mas o certo é o seguinte, você não deve difamar ninguém. Tá? A injúria, normalmente a injúria é um xingamento. Ela tem alguns outros casos que a gente chama de injúria discriminatória, né? Mas enfim, o pior deles aqui, vou dizer para vocês, é a difamação. Tá? Você jamais pode difamar alguém. É muito perigoso. No direito, a gente considera... Isso aí é tratado no capítulo 5 do Código Penal. Tá? Lá estão definidos os crimes que atentam contra a honra. Existe o que a gente chama de honra da dignidade, honra subjetiva e honra comum. Tá? A honra no direito, ela tem um cuidado muito especial. Então, muito cuidado. Muito cuidado quando você faz o que esse rapaz citou aqui. A pessoa me difamou, foi lá e colocou lá uma informação contra a minha honra. Por exemplo, me chamou lá, sei lá, de irresponsável, de algum outro adjetivo lá que não é verdadeiro. Cuidado. Se você, por exemplo, pegar essa informação que foi divulgada e você compartilhar, você responde. Tá? O crime de honra no direito, ele tem muitas variações, tem muitas tipicidades. Essa honra da dignidade, ela representa o sentimento da pessoa a respeito de seus atributos morais, de honestidade, bons costumes, da honra do decoro, né? É o que a gente chama de sentimento pessoal relacionado aos dotes. E existe a honra subjetiva também. A honra subjetiva aí, ela entraria mais no preço próprio, na estima, né? O juízo que cada um faz de si, que pensa de si. E a honra comum é aquela honra peculiar a todos os homens. A honra é relativa ao seu lado profissional. Então, tenham muito cuidado com isso. Tá? A gente tem visto muitos julgados aí e os juízes têm batido muito em relação a isso. Fora a tipificação penal, você vai responder aí de 2 meses a 4 meses. 2 meses a 4 meses de cadeia. Mais todo o resto que vem por fora, tá? Dano moral, dano material, essa outra pessoa que foi difamada pode lhe processar. Então, muito cuidado com relação a isso, tá? Não brinquem com isso, não. Bom, outra pergunta que chega aqui. Professor, curva epidemiológica, já mostrei aqui, da Itália, né? Já mostrei aqui, faça uma comparação com a curva. E o Brasil vai ser pior? Pode ser pior sim, tá? Se você olhar, foi o que eu citei para vocês aqui. Na Itália, no começo, eles tinham 312 casos. A Itália não parou, como a China fez. A China parou logo quando tinha 259 casos. A Itália só foi parar com 10 mil casos. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que as outras pessoas, todas que vocês estão vendo aí, que saíram do isolamento, principalmente porque a região mais atingida na Itália foi a Lombardia. Essas pessoas estão aqui, ó. Ao pico. Saíram do isolamento. Por isso que a gente está recomendando, não saiam do isolamento. O isolamento ainda é a nossa única opção. A gente está em estado de guerra, essa que é a verdade. Nós não temos muita alternativa não, tá? A gente tem que ficar no isolamento mesmo
E não tem jeito, vamos ter que superar isso. Está todo mundo já trabalhando remotamente, estudando remotamente. Nós vamos ter que se adequar a essa nova realidade, pessoal. Não tem jeito, nós não temos muito o que fazer, tá? É o que nos sobra. A gente não tem muito o que optar nesse momento, tá? Bom, a Covid mostrando aqui para vocês também. Tá, já comentei sobre isso aqui também. Um centro de tratamento, estão fazendo em São Paulo, tá, já falei também. Vamos lá, pessoal, que eu tenho que encerrar também, já vai dar 2 horas da manhã, o pessoal tá perguntando, também tá com sono já aqui, vamos lá. Método científico, tá, já falei também. Inteligência artificial, o que poderia ser feito. Tá, isso aqui eu já falei para vocês. Eu acho que a gente teria que estar utilizando o que nesse momento? Algumas ferramentas de engenharia, de metodologia científica, Six Sigma, por exemplo, o PMIV, Lean Management, LGPD, né, que aí tem um estudo aí da área de direito aí, que vai dos DPOs aí, a gente está estudando essa área também, que vai de contra a privacidade, mas nesse momento é caso de pandemia, né, prevalece o que? O direito coletivo sobre o direito individual, né, a gente tem que proteger a sociedade da pandemia aí, né, gestão de processos, né, reestruturação organizacional, dashboards que a gente está comentando aí, eu acho que isso aí tudo são ferramentas novas, que tem que mudar a forma da gente prever o que vai vir por aí, tá bom? Mais perguntas que estão chegando, também já comentei sobre isso, tá? Com relação ao fim do isolamento, pessoal, o isolamento social não vai impedir a recessão econômica, essa é que é a verdade. Inclusive o estudo que eu falei para vocês, ele está previsto aí, tá? Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, e a Matthias Trambridge, da Free University de Berlim, na Alemanha. Tá? É o Martin Schaeborn e o Sérgio Rabelo, da Universidade Northwestern dos Estados Unidos, que fizeram esse estudo aí. Eu vou deixar o link nos comentários aí dos estudos, para quem olhar, quem quiser olhar aí, pesquisar. Mas ele diz exatamente isso, que o momento de pandemia, ele já é um momento complicado. Não adiantaria você tirar essas pessoas do isolamento nesse momento, porque não ia resolver o problema da recessão. Sucintamente, foi o trabalho que eles fizeram. E eu corroboro com eles. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Não adianta você sair do isolamento agora, o perigo é muito grande dessas pessoas que estão saindo contaminarem as outras que estão lá. A gente só vai ter mais aumento de casos. E não vai resolver o problema da recessão, vai se entupir os hospitais, nós vamos entrar no sistema de colapso aí, como o resto do mundo está entrando. Os Estados Unidos acabou de anunciar agora, ele só tem mais 5 dias para conter isso aqui, ó. E se dentro desses 5 dias eles não contiverem, o sistema está em colapso. Como é que eles vão atender? Vai acontecer o que está acontecendo na Itália. Nem se conta mais o que é contaminado na Itália. Já está se contando os mortos. É triste. São 20 carretas lá carregando corpos. 1000 corpos. Hoje foi 985 casos na Itália. É muito triste, pessoal. Muito triste. Então a gente não tem outra alternativa. A única alternativa que nos resta nesse momento, realmente, é fazer o que a China fez, o que a Coreia do Sul está fazendo e o que Taiwan fez. São os melhores exemplos que nós temos. É o que a gente tem que fazer. Controlar, manter o isolamento, utilizar a geolocalização, ferramentas de Agile Project Manager em engenharia com inteligência artificial, com mais pesquisa na área, kits de testes para todo mundo e as orientações básicas de higiene. E não sair, manter-se em casa. É o que nós temos que fazer para que a gente consiga controlar e diminuir essa quantidade de casos. Ou nós vamos enterrar muita gente, tá? Infelizmente, é o prognóstico que nós temos e é melhor a gente conseguir fazer o isolamento social e passar por isso daí num prazo que a gente ainda não tem ideia, mas talvez uns 60, 90 dias, do que fazer o que a Itália fez e está contando os mortos agora. E não resolver nada, né? Porque aumentou o número de casos. Então, eu acho que esse é o caminho mais eficaz nesse momento. Meus amores, muito obrigado por todos vocês que assistiram. Só peço uma coisa de vocês. Clica aqui no botão inscrito, aqui embaixo. Manda para o seu amigo, manda para sua família. Assista os outros vídeos do canal. A gente está aqui disponível para lhe atender, tá? E se eu conseguir salvar a sua vida, salvar a vida da sua família, eu cumpri com o meu objetivo, tá? Hoje o Papa fez uma homilia muito bonita. Depois dê uma olhada lá, ele está rezando por todos nós. O mundo inteiro está em oração nesse momento. A gente tem que saber tirar proveito desse momento tão difícil. Sempre quando tem pandemias, guerras, momentos difíceis,
Às vezes Deus nos mostra lá no fim do túnel que tem muita coisa boa para a gente tirar, apesar de tudo isso que está acontecendo. É o que a gente tem que fazer nesse momento. A gente tem que trabalhar por soluções e não por problemas. Problemas a gente já tem demais. Nesse momento a gente tem que estar pensando em salvar vidas. Tá? É o pensamento, porque graças a Deus eu estou falando e vocês estão ouvindo. Isso já é um dom de Deus. Tem muitos que nesse momento não estão podendo ouvir. Tem muitos que não estão podendo usar um computador. Tem muitos que estão doentes, tem muitos que estão numa UTI, tem muitos que estão próximos de falecerem. Então, que a gente ore por eles, que eles consigam superar tudo isso e principalmente incentive o seu próximo a ficar em casa. Tá? Sair do isolamento agora não vai resolver. A economia não vai voltar a funcionar se você não estiver vivo. Em primeiro lugar vem sua saúde. A saúde do seu familiar. Desculpem, pessoal, aqui é tudo ao vivo, é assim mesmo, tá? Então é isso, tá? Vamos nos manter vivos. Consiga nos ajuda nesse trabalho, tá? Faça com que outros assistam também, para que eles se conscientizem e para que a gente possa alertar mais pessoas que o mais importante nesse momento é o direito inalienável, intransigível, irrenunciável, hierarquicamente superior a qualquer outro direito, tá? Que é o direito à vida. Esse é o direito número 1, é o direito à vida, tá? É esse o direito que a gente tem que praticar nesse momento. Muito obrigado, fiquem com Deus, nos ajudem nesse trabalho e até a próxima live nossa, daqui a 3 dias. Fiquem com Deus.